Olá, e hoje é o terceiro vídeo sobre essa série de relacionamentos. Se você não assistiu os outros dois, olha aí no canal da Comunidade da Graça em Guarulhos para você assistir. Nós falamos sobre relacionamentos que constroem, falamos também sobre expectativa. E hoje eu vou falar sobre o que? Perspectiva. Combinado? Quero começar por onde? Pela Palavra de Deus, porque a Bíblia tem resposta e direção para tudo. Mateus capítulo 16, versículo 21, olha que interessante. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ele começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E aí Jesus então diz assim: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, gente, parece uma resposta dura que Jesus deu para Pedro, né? Mas ele sabe que ali ele estava combatendo uma ideia do maligno, de querer impedir os planos de Deus. Mas foi necessário ele falar assim com Pedro e corrigir a perspectiva de Pedro. Na verdade, até os últimos momentos, Pedro teve atitudes precipitadas e até que então ele teve uma experiência real e verdadeira e profunda de transformação da sua forma de pensar. Tanto que se você ler as cartas de Pedro na Bíblia, você vai ver um homem sereno, transformado, cheio do Espírito Santo. Mas qual é a lição que eu quero trazer sobre relacionamentos aqui? A perspectiva de Pedro. Eu acho que não é segredo para ninguém a personalidade que Pedro tinha, o ponto de vista. A perspectiva é o ponto de vista, a partir de onde você enxerga a vida e os acontecimentos ao seu redor. Você já parou para perceber que tem gente que lida com muita naturalidade, com tranquilidade, com fatos que muitas vezes outras pessoas ficam desesperadas, ficam cheias de medo, criam uma série de situações pavorosas com o mesmo fato. Já percebeu que tem gente que tem facilidade para resolver as coisas com simplicidade e outras parece que movem o mundo e não conseguem resolver? Pois é, isso tem a ver com perspectiva e é importante a gente entender sobre isso dentro deste assunto relacionamentos. Jesus conhecia bem os seus discípulos, ele sabia lidar e sabia ter paciência, até que cada um foi tendo uma experiência de transformação. É necessário que lá dentro a nossa natureza seja transformada por Deus. Mas existe também o aspecto do nosso perfil, que precisa ser tratado. O nosso perfil temperamental, ele tem pontos fortes e pontos fracos. Quando nós não aprendemos a andar num equilíbrio, os nossos tantos pontos fortes e fracos, eles causam muito problema para nós, nos dando um enfoque desajustado a respeito da realidade e a respeito das pessoas. Nós criamos perspectivas erradas. Muitas vezes olhamos de um ponto de vista e não sabemos olhar do ponto de vista do outro, o que vai causar o quê? Conflitos e confusão. Por isso é importante, especialmente se você já teve uma experiência com Deus, pedir que Ele ajuste a sua perspectiva, a sua visão correta da vida. Me permita aqui nesse minutinho ainda falar sobre essa questão dos perfis. Existem pessoas que, do ponto de vista dela, o mais importante são os resultados. Elas olham para as tarefas, elas não olham para as pessoas, elas olham para o resultado que tem que ser alcançado. Então elas causam muita pressão, elas tomam decisões sem consultar, elas gostam de comandar e dirigir tudo e todos. Por um outro lado, existem outras pessoas que a perspectiva dela é exatamente para as pessoas. Ela gosta de gente, elas não são muito focadas em grandes objetivos, mas sim gostam de estar com pessoas, conectar-se às pessoas. A organização, a análise, para ela não importa tanto.
o que muitas vezes é bom e muitas vezes é ruim. Existem outras pessoas que a perspectiva dela é simplesmente poder ajudar, cooperar. Elas gostam de trabalhar nos bastidores e gostam que as coisas permaneçam como estão. Tem um pouco de medo das grandes mudanças. Percebe como isso tanto pode ser bom quanto em outros momentos pode ser ruim? E existem aquelas pessoas que a perspectiva delas é o medo de que as coisas deem errado. Por isso elas são muito centralizadoras, elas não delegam, são perfeccionistas, elas gostam de controlar tudo. São perspectivas diferentes, mas quando há um alinhamento, quando há conversa, quando há oração, quando há palavra de Deus, as coisas, essas perspectivas, os pontos de vista diferentes, eles vão se alinhando e as amizades, o namoro, o casamento, as equipes conseguem trabalhar muito bem alinhando essas perspectivas diferentes para um propósito comum. Valeu? Então espero muito que você tenha essa habilidade espiritual, emocional, interpessoal de ajustar as perspectivas, porque fazendo assim você será visto como alguém que consegue conciliar e marcar a geração. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, te enriquecido. Se você gostou, curte aí. Compartilhe com alguém. Isso pode fazer toda a diferença na vida de um amigo seu, de uma amiga sua. Comente também, inscreva-se no canal da Comunidade da Graça em Guarulhos e siga as nossas redes sociais. Vamos em frente, a gente quer produzir muito mais conteúdo para abençoar e enriquecer a sua vida. Abraço!